Uma maldição desperta sob as areias do deserto, e um segredo se recusa a permanecer enterrado. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou o seu anfitrião, Harrow. Digam-me de onde estão assistindo. Suas vozes dão vida a este mistério. Seus comentários são muito importantes. Agora, vamos começar. Era uma noite de tamanha perfeição polida que quase se poderia suspeitar de artifício. O Nilo jazia liso e negro como azeviche polido, as lâmpadas do Cairo pontilhando a margem oposta com pontas douradas. Do outro lado do rio vinha o coro suave da cidade. Risos, o tilintar rítmico de xícaras de chá, o murmúrio de uma flauta, enquanto acima de nós o céu se estendia como uma abóbada de veludo, cravejada de estrelas duras e frias. Numa noite como aquela, até os supersticiosos poderiam se sentir a salvo de qualquer sussurro da antiguidade. Eu não tinha certeza se a tripulação do Dahabia Eugênia se considerava segura. Estávamos ancorados não muito longe da ponte Qasr el-Nil, sob a sombra de um conjunto esparso de palmeiras. O barco, uma bela embarcação de madeira brilhante e latão com duas lanternas flamejantes na proa, pertencia a Lady Eugenia Whitcomb, viúva de Lord Whitcomb, cujo nome era conhecido onde quer que se falasse de dinheiro, e mecenas de todos os grandes empreendimentos nos quais pudesse inserir um monograma e uma fita. Ela havia cedido seu convés e seu champanhe para o espetáculo da noite. A inauguração cerimonial do sarcófago da princesa Satia, recém-descoberto de uma câmara enterrada em Saqqara. Uma fita, sem dúvida, murmurou uma voz ao meu ombro quando subimos a bordo. Ela amarraria uma nas pirâmides se achasse que isso chamaria a atenção da mídia. O orador era Colin Hartley do Chronicle, cujo talento residia em encontrar precisamente a frase capaz de fazer estremecer qualquer mesa de café da manhã comum. Ele sorriu para mim. Aqui estamos nós, Hastings, na encruzilhada entre a lenda e o almoço, e a maldição. Não se esqueçam da maldição. O público sempre tem a sua maldição. Eu não costumo guardar um no bolso, eu disse. Talvez você não precise. Olhe ao seu redor. Observei. Éramos talvez 20 pessoas ao todo, reunidas no convés sob uma faixa de toldo. Lady Eugênia presidia a todos nós, vestida com seda pálida e pérolas, um porta-cigarros de prata entre dedos tão brancos e fortes quanto os de um pianista. Ao seu lado, espreguiçava-se seu sobrinho, Roderick Vale, um jovem bonito que tinha ares de estar sempre à espera que alguém lhe trouxesse algo. Sir Alistair Grave, que liderara a escavação, estava perto da peça em exposição com um orgulho paternal e austero. Era um sujeito de peito largo, queixo quadrado e uma autoridade que parecia estender-se a cada objeto sobre o qual seu olhar recaía. Sua secretária, a senhorita Amina Hassan, era esbelta e séria, mantinha-se um pouco afastada, o leque dobrado em sua mão, imóvel, mas pronto para ser usado, como se anotasse cada sílaba que ouvia com os olhos. Outras duas figuras também chamaram a atenção. A doutora Nadine El-Refai, do Museu Egípcio, vestida de preto simples e com um colar de ouro antigo, que se movia com uma dignidade natural que diminuía a ostentação ao seu redor. E Basil Montfort, um negociante de antiguidades, cujo impecável terno branco não conseguia disfarçar completamente uma nervosa agilidade nas mãos. O capitão Arthur Belling, ex-polícia colonial, agora chefe da segurança do barco, percorria as margens com um olhar atento e o tipo de bigode que demonstrava experiência em serviço. Um cavalheiro de certa importância, de véu, apresentado a mim como Sheikh Karim Al-Masri, falava pouco e observava muito. No outro extremo da sorte, pairava Madame Zora, uma espiritualista cujo cartão de visitas tremulava com símbolos como mariposas. Deduzi que ela fora convidada por sua vivacidade e pelos jornais. Havia outros, é claro, diversos doadores e suas filhas, um adido francês com um único monóculo brilhante. Mas esses formavam o núcleo em torno do qual tudo girava.
Confesso que me senti um pouco deslocado e, ao mesmo tempo, bastante encantado. O exército nos ensina a amar linhas retas e um plano honesto. O Cairo tem o poder de nos deslumbrar com curvas e extravagâncias. Eu estava lá por puro acaso e por convite. Tinha encontrado Hartley no início da semana no Shepherd's, e ele, percebendo minha curiosidade, insistiu para que eu o acompanhasse. Pode-se sempre contar com a respeitabilidade de um coronel, dissera ele alegremente. Além disso, você é amigo do senhor. Como é mesmo o nome dele? O pequeno prodígio belga. Nunca se sabe quando um prodígio pode ser necessário. Protestei. O senhor Poirot está em Londres, disse eu. Ele não é o tipo de homem que se guarda no bolso como uma moeda da sorte. Você não imaginaria, pelo jeito que os criminosos planejam as coisas, disse Hartley. Eles não têm a menor ideia do que é o diário dele. Um leve movimento sinalizou o início. No extremo oposto do convés, sob um dossel, erguia-se o sarcófago. Era uma peça esplêndida, quadrada e esculpida com hieróglifos que captavam a luz da lâmpada e a refletiam como vagalumes presos no âmbar. Uma caixa de vidro o envolvia. Sob a tampa, meio visível como uma curva pálida, a própria múmia jazia como algo que exalara e se esquecera de inspirar novamente. Lady Eugênia levantou-se e bateu uma colher no copo. Meus amigos, disse ela, com aquela sua voz suave que deslizava sobre as interrupções como um iate sobre pequenas ondas. Esta noite celebramos com honra o reencontro da história. Sir Alister Grave e sua equipe trouxeram à luz um tesouro que permaneceu adormecido por 30 séculos. É apropriado que nós, que valorizamos o passado, sejamos seus guardiões. Não iremos desembrulhar a dama, é claro. Aqui ela lançou um olhar rápido para o Dr. El-Refai. Mas vocês verão uma parte da beleza que nos foi trazida das areias. Sir Alister deu um passo à frente, pigarreando. A princesa Satya, entoou ele, filha de Nesut-Ra-Kheperen, pertenceu àquele breve período em que a arte no Egito encontrou uma graça simples e natural. Descobrimos seus aposentos em novembro. Com ela, encontramos, entre outros objetos, o peitoral de Setepenra, um cartucho de ouro e lápis lazuli de excepcional qualidade. O senhor o verá em breve. Devo acrescentar que a descoberta não teria sido possível sem a generosa ajuda de Lady Whitcomb e daqueles que compartilham seu espírito público. Ele enumerou os nomes com a segurança de quem espera ser agradecido, concluindo com um aceno de cabeça na direção do Dr. El-Refai. O Museu Egípcio prestou uma supervisão inestimável. Assistência, murmurou Hartley. Supervisão. Dá para escrever um livro sobre essas duas coisas. A doutora El-Refai sorriu com aquele sorriso pequeno e controlado que nunca chega aos olhos. Tentamos preservar o que merece ser preservado, disse ela, e as palavras, como vidro, produziram um leve tilintar. Bravo, disse Basil Montfort, batendo palmas. Madame Zora escolheu aquele momento para deixar um pequeno arrepio percorrer audivelmente seus ombros. Ela não ficará satisfeita, murmurou. Eu sinto. Os véus se agitam. O passado não gosta de ser tratado por estranhos. O olhar de Lady Eugênia tornou-se frio. Por favor, tente evitar conjurar, madame, disse ela. Temos uma programação. O capitão Belling, a um sinal discreto, acenou para um de seus homens na prancha de embarque. A prancha foi içada e a corrente colocada. O portão no cais abaixo tilintou quando o vigia o trancou. As figuras dos curiosos que se aglomeravam na beira do cais foram assim retiradas da vista. No convés, o atendente ergueu uma corda de veludo e os convidados se aproximaram. É essencial, disse Belling para ninguém em particular, que mantenhamos a ordem. Já houve incidentes em inaugurações como esta. Ladrões, sabe, e imbecis. Pode ter certeza de que ninguém embarcará agora que não estivesse presente há 5 minutos. Na época, fiquei surpreso com o comentário, embora não soubesse explicar o porquê. Sir Alister pegou uma pequena chave presa a uma fita
e, com um floreio um tanto exagerado para o meu gosto, inseriu-a na caixa de vidro. A fechadura destravou. Ele levantou a tampa. Um leve suspiro, nada mais. Como o cheiro de linho velho num sótão num dia quente, chegou até nós. Ele se afastou. Nós nos inclinamos para a frente. Não se espera que algo morto domine. No entanto, dominava. Sob o linho e a dignidade monocromática dos séculos, via-se bordado no peito o que prendia o olhar. Um peitoral, o cartucho, um brilho de ouro batido e incrustações. Um pássaro com as asas estendidas. Um disco solar, as pequenas figuras de pernas longas que simbolizavam a vida. Era belo de uma forma que nos faz cerrar os punhos para não os estendermos. Esquisito, disse Hartley, com uma voz mais suave do que eu já o ouvira antes. Ele teve a gentileza de ser honesto num momento como aquele. Sir Alister sorriu. Sim, disse ele. As formalidades prosseguiram. O champanhe circulava entre os convidados como peixes brilhantes. Discursos, não muito longos, foram proferidos. Hartley sussurrou. Lady Eugênia sorriu. Basil Montfort fez um comentário a Roderick Vale, que fez o jovem empalidecer e depois rir. O Dr. El-Refai e a senhorita Hassan ficaram juntos por um tempo, conversando seriamente. Então, a senhorita Hassan se afastou para buscar um exemplar do catálogo. O capitão Belling deu uma volta em torno da vitrine, ágil como um terrier, e falou em voz baixa com um de seus homens. Madame Zora circulava de grupo em grupo como um leve aroma de incenso, ou seja, um pouco além do limite do tolerável. Algum tempo depois, talvez 1 hora, a atmosfera mudou. Os convidados haviam recebido a promessa de uma distração, uma breve leitura histórica, como Lady Eugênia a chamou, que, despojada de toda a pompa e circunstância, se revelou uma sessão espírita em miniatura. Para dar cor, sussurrou Hartley, piscando para mim, para o texto. Deveríamos formar um círculo perto do sarcófago, enquanto Madame Zora, de dentro de sua nuvem de lenços, invocava o espírito da princesa Satiá para abençoar a empreitada. Era, a meu ver, de gosto duvidoso, mas nunca me considerei um conhecedor do gosto do público. Nos acomodamos. Apertamos as mãos com diferentes graus de entusiasmo. As luzes foram reduzidas até que o convés ficasse banhado por uma sombra tênue. O rio soprava contra o casco. A cidade, agora um pouco mais distante, perdia detalhes e se tornava um zumbido. Madame Zora começou. Senhora do Lótus, disse ela, com a voz baixa e trêmula, ouça-nos, filha do sol. Viemos em reverência. Ela virá furiosa se é que virá, murmurou o adido francês em voz baixa. Pedimos sua boa vontade e sua presença. Conceda-nos um sinal. Houve um lampejo. Não era nada, creio eu, mais do que o sopro da noite cruzando uma das lâmpadas. Mesmo assim, percorreu a fileira de rostos como um pequeno animal e, como se em resposta, senti o círculo se apertar, os dedos nos meus pressionarem. Então, sem aviso prévio, um estrondo alto e inegável, em algum lugar na popa. Uma das senhoras soltou um gritinho. As luzes diminuíram e depois voltaram a brilhar intensamente. Fiquem onde estão, ordenou o capitão Belling. Ele nunca havia deixado de ser policial. Tenho certeza, disse Sir Alister, irritado, de que o sistema de encanamento desta cidade é mais antigo que seus monumentos. Não! Gritou Madame Zora. Ela está aqui. Vocês não sentem? O ar. Vocês não sentem o cheiro? Bobagem, disse Lady Eugênia, com uma autoridade cansada. Mas o encanto, se é que se podia chamar assim, havia sido quebrado. Ouviram-se murmúrios e algumas risadas, talvez um pouco altas demais. Lady Eugênia tentou restabelecer o tom. Ela era rápida, admito, em conduzir uma multidão. Mas, naquele instante, a senhorita Hassan soltou uma exclamação incisiva e dirigiu-se tão depressa à vitrine que seu leque escorregou de sua mão e ficou esquecido no convés. — O que é isso?
Perguntou Sir Alister, seguindo-a a passos largos. Ela apontava. Não está aí, disse ela. Sua voz era muito baixa, mas soou como um grito. Não está aí. Avançamos em massa. O peitoral, que até então brilhava como uma promessa, havia desaparecido. O linho jazia liso. Abaixo dele, a pálida curva da caixa torácica subia e descia em planos retos. Onde o cartucho estivera, não havia nada, apenas uma leve depressão e uma marca como se um dedo tivesse pressionado e deixado um rastro de poeira antiga. Impossível, disse o capitão Belling categoricamente. Esse caso está aberto, exclamou Sir Alister, com o rosto enrugado. Quem o destrancou? Quem o... Ninguém, respondeu Belling secamente. Ou seja, todos. Estávamos todos aqui. Ninguém saiu. A tábua está no lugar. O portão está fechado. Então você convidou os mortos para roubar, disse Madame Zora, em tom de triunfo solene. Fique quieta, disse o Dr. El-Refai, com tamanha severidade repentina que a mulher se retraiu como se uma mão a tivesse pressionado contra o chão. Procurem, ordenou Lady Eugênia. Procurem em todos, disse Basil Montfort no mesmo instante, e então, se controlando, forçou uma risada. Quer dizer, céus, que piada! Vai aparecer debaixo de um guardanapo. Não vai acontecer, disse a doutora El-Refai. Seus olhos escureceram muito. E se houver o menor dano à princesa, ninguém se machucará, bradou Sir Alister, agarrando a maleta com as duas mãos, como se seu próprio corpo pudesse se tornar seu guardião. Capitão, tranque isso imediatamente. Tranque. Belling já havia se virado para o atendente em busca da chave, quando um som suave e estranho nos alcançou, vindo de além da tela do toldo. Não era alto. Se a noite não estivesse tão silenciosa, talvez nem o tivéssemos ouvido. Era o som, pensei, que um objeto pesado faz quando se transforma em uma cadeira, e a cadeira cede um pouco. E agora? Perguntou Lady Eugênia. Encontramos a resposta no canto onde as cadeiras de praia extras estavam dispostas. Sir Alister Greve estava sentado em uma das cadeiras, a cabeça inclinada para trás e a boca ligeiramente entreaberta. Uma mão repousava no braço, a outra no peito. À luz enganosa do candeeiro, seu rosto parecia apenas cansado. Aproximei-me e chamei-o pelo nome. Ele não respondeu. Toquei-lhe o ombro. Estava frouxo, como uma corda que perde a elasticidade quando o peso desaparece. Percebi então a leve frouxidão da boca, o olhar fixo. Meu Deus, disse Hartley, estranhamente quieto. Ele está... O capitão Belling ajoelhou-se e colocou os dedos com destreza sobre o pescoço. Esperamos. Pareceu uma longa espera. Finalmente, ele ergueu o olhar. Ele está morto, disse ele. De repente, o convés se encheu de coisas que não combinavam com aquela noite. Sussurros, a respiração ofegante de quem morde uma pedra, o leve farfalhar do tecido que anuncia a chegada do medo. Quanto a mim, não pude deixar de pensar que Hartley, com seu faro infalível, tinha razão. Se alguma vez houve uma noite feita para maravilhas, boas ou ruins, era esta. Na margem oposta, as luzes do Cairo piscavam. Em algum lugar, uma voz distante se elevou na cadência do chamado noturno. Já vi homens morrerem em lugares muito piores. Isso não me impediu de me lembrar de outro rosto e da maneira organizada e precisa com que ele lidava com verdades confusas. Fiz o que sempre faço quando as coisas ficam complicadas. Coloquei a mão no parapeito, firmei a voz e disse a Hartley: Precisamos enviar um telegrama. Precisamos enviar um telegrama. O capitão Belling se levantou. Ninguém sai, disse ele, e então, dirigindo-se a um marinheiro, médico, polícia e telégrafo, reportem uma morte a bordo. Lady Eugênia não hesitou. Não haverá declarações, disse ela. Dr. El-Refai. Vou garantir o sucesso do caso, disse o Dr. El-Refai. A chave, murmurou a senhorita Hassan. Onde está? A gola da camisa de Sir Alister estava aberta.
Onde a fita estivera, uma ranhura crua era visível. Belling procurou. Seus dedos ficaram empoeirados, e na palma da mão de Sir Alister havia uma leve mancha como argila pálida. Sem chave, disse ele. Roderick Vale apontou. Montfort se aproximou da caixa quando a luz diminuiu. O sorriso de Basil Montfort se tornou mais fechado. Todos nós nos mexemos. Estávamos de mãos dadas. Eu não fiz isso, disse o Sheik Karim. Nem o médico, nem a secretária. Madame Zora apertou o chale contra o corpo. As chaves são para os vivos. Os mortos passam por elas. O médico chegou, asseado e sério. Examinou, ouviu, franziu a testa e falou com Belling, que traduziu. Morte súbita, provavelmente problema cardíaco. Conveniente, murmurou Montfort. Indecente, disse o Dr. El-Refai. Belling acendeu as luzes e posicionou homens na passarela e no parapeito. Fiquem onde estão, disse-nos. Ninguém sai daqui. Nada de mexer nas malas. A senhorita Hassan veio até mim. Você tem uma amiga, disse ela. Vou enviar um telegrama para ele, respondi. Faça isso. Além disso, seus olhos tocaram a marca no pescoço de Sir Alister. Ouvimos um estrondo na popa, mas a brisa vinha da proa. Isso é estranho. Hartley sussurrou. Vamos tornar seu cabo um fato. Prometo a Belling que o Chronicle será obediente. Belling concedeu 10 minutos. O vigia no cais ergueu sua lanterna como um juiz. A cidade cheirava a gasolina e especiarias. Pelo telégrafo, escrevi para Hercule Poirot em Londres. Roubo do peitoral, morte de Sir Alister, círculo fechado, a bordo da Darrábia de Lady Whitcomb na ponte. Solicito aconselhamento urgente. Acrescentei o nome do nosso hotel. Responder esta noite? Perguntou Hartley. Inshallah, disse o funcionário. Retomamos posturas que pareciam álibis. Lady Eugênia estava sentada muito ereta. O Dr. El-Refai permanecia junto ao espelho. Basil Montfort brincava com uma abotoadura que eu tinha certeza que ele não usava antes. Roderick encarava o Nilo como se ele pudesse lhe devolver algo que lhe havia tirado. Madame Zora fechara os olhos. O Sheik Karim observava. Belling nos recebeu. O inspetor Abbas está a caminho, disse ele. Até lá, nada de buscas em pessoas sem autorização, nada de discursos, nada de tolices. Hartley suspirou. Essa última será a mais difícil. Olhei para Sir Alister, para a marca em seu pescoço, para o linho macio sobre o peito da princesa. Um roubo, muito possível. No entanto, o furto tinha a insolente precisão de uma intenção. Se fosse apenas o coração, então a chave fora arrancada de um morto. Se ele estivesse vivo quando foi arrebatado, deixei o pensamento de lado. O rio continuou a correr. Em algum lugar, uma buzina de motor soou e silenciou. No convés, respirávamos como um só corpo, aguardando o veredicto. Envie seu amigo rapidamente, disse a senhorita Hassan. Sim, eu disse a ela, e me senti mais calma por ter feito isso. O relógio de Belling tiquetaqueava. Uma lancha encostou no cais. Uma lanterna se ergueu, firme e oficial, contra a escuridão. 4 homens subiram a prancha com rapidez e economia. À frente deles, um sujeito compacto com um bigode que tentava parecer ameaçador, mas não conseguia totalmente. Inspetor Abbas, disse ele em inglês impecável. Ninguém sai? Ninguém, respondeu Belling. Ótimo! O olhar do inspetor percorreu a vitrine de vidro, o homem morto, o círculo de rostos. Vamos começar. A noite se aproximava, atenta, enquanto o rio também prendia a respiração. O inspetor Abbas tirou o chapéu. Vamos proceder de forma simples, disse ele. Capitão Belling, segure a prancha. Médico, preste os primeiros socorros ao falecido. Senhorita Hassan, Dr. El-Refai, permaneçam junto ao corpo. Ninguém toque em nada que não seja seu próprio fôlego. Ele se inclinou sobre Sir Alister com o médico, levantou uma pálpebra, examinou as mãos e o leve sulco no pescoço. Uma fita foi arrancada, observou.
Há poeira na palma da mão e sob a unha, sem sinais de luta. As luzes diminuíram. Houve um estrondo na popa, relatou Belling. Fechei a caixa depois do alarme, inspetor. Mas a chave desapareceu, concluiu Abbas. Ele se virou para o vidro. Quando foi que o peitoral foi visto pela última vez, com certeza? Minutos antes da sessão espírita, disse a senhora Kaosirita Hassan. Verifiquei o alinhamento do amuleto enquanto os convidados recebiam mais champanhe. Eu estava aqui, disse o Dr. El-Refai. Estava presente. Eu teria notado a sua ausência. Mas, ao primeiro sinal de perturbação, tudo desapareceu, disse Abbas. Ele deixou seu olhar percorrer nosso corpo. O círculo. Vocês estavam todos interligados? Com alguma relutância, disse Lady Eugênia. Mas sim. Eu não participei, disse o Sheik Karim. Não posso dizer que acredito no teatro. Você estava junto à grade, disse Hartley. Eu não mudei de posição, respondeu Karim. Eu vi Montfort se aproximar da maleta, disse Roderick de repente. Basil lhe lançou um sorriso pálido demais. Dei um passo quando a luz fez seu truque de salão. Então parei, como instruído. Abbas aceitou isso sem hesitar. Capitão, procure na popa. Encontre o estrondo. 2 marinheiros desapareceram. No silêncio que se seguiu, tilintaram pulseiras. Os marinheiros voltaram com uma corda do toldo rasgada e um saco de areia furado. O nó se desfez, o peso caiu sobre o paiol e a lanterna piscou, disse Abbas. Acidentes são os amigos dos ladrões. Ele pegou o leque caído da senhorita Hassan, observou suas hastes de marfim e o entregou a ela. Obrigado por comunicar a ausência imediatamente. Quem estava mais perto da caixa durante o problema com as luzes? Sim, eu fiz, disse o Dr. El-Refai, sem hesitar. E Basil, e Roderick, um passo atrás. Lady Eugênia dirigiu-se aos degraus para nos fazer calar, acrescentou Hartley, e deixou cair um lenço ali. Caiu, foi-me devolvido, disse Lady Eugênia secamente. Abbas examinou a cadeira de Sir Alistair. Aqui está uma farpa. A fita prendeu-se quando foi rasgada. Ele mostrou um minúsculo fio de seda azul. Então, a chave foi arrancada dele durante ou imediatamente após a confusão. Se a morte foi súbita, o ladrão pode ter roubado um homem moribundo. Se foi antes, o ato pode tê-lo matado. Um melodrama, murmurou Basil. Mas estávamos todos sob observação. Não tão minuciosamente quanto a vaidade garante, respondeu Abbas. Dirigiu-se a Belling. Lacre as cabines das senhoras e as malas dos senhores. Faremos uma busca apropriada quando minha governanta chegar. Enquanto isso, apenas nos bolsos. Ele passou por nós rapidamente, recolhendo cadernos, cigarreiras e bolsas onde os encontrava, e recebendo apenas ar das mãos imaculadas do Sr. Montfort. Ele veio falar comigo por último. Você é amigo do cavalheiro belga? Sim. Ótimo. Ele pensa com cuidado, eu pensarei com rapidez. Entre nós, podemos capturar a paciência. Por enquanto, impedimos que a costa engula alguém. Um marinheiro aproximou-se apressadamente. Inspetor, isto estava debaixo da cadeira. Na palma da mão dele havia um pequeno fragmento de latão curvado com o vestígio de uma dobradiça. Os olhos de Abbas brilharam um pouco. A lingueta da fechadura, disse ele suavemente. Nosso ladrão a abriu bruscamente e rapidamente. Ou ele tinha a chave e não tinha tempo para sutilezas, ou não tinha tempo nenhum, disse ele. Em ambos os casos, a velocidade o serviu e o traiu. Ele guardou o fragmento silenciosamente no bolso. Abbas endireitou-se. Vamos tomar posições e expressar nossas opiniões juntos. Sr. Montfort, já que o senhor foi indicado por mais de um olho. As sobrancelhas de Basil se ergueram ligeiramente. Sinto-me lisonjeado pela notoriedade. Eu estava parado ali. Ele indicou um ponto a um passo da vitrine. A luz diminuiu. Virei-me como qualquer homem faria. Não tenho o hábito de me esconder sob 20 olhares. Você moveu a mão direita, disse Roderick, teimosamente, em direção à tampa.
Para me acalmar, respondeu Basil. Este convés não é Savile Row. O olhar de Abbas já havia se detido nos punhos de Montfort. Um dos botões era um pequeno leão, o outro, um retângulo de madrepérola. Você se veste com bom gosto e assimetria, comentou ele. Perdi um, disse Basil com naturalidade. É um pecado antigo. A substituição é temporária. Antes da sessão espírita, você usava 2 leões, observou Hartley em voz baixa. O sorriso de Basil não mudou. Jornalistas têm paixão por detalhes. Qual pagamento? Disse Hartley. Abbas prosseguiu sem discutir. Dr. El-Refai? Ela o encarou de frente. Eu fiquei ao lado da cabeceira da caixa. Eu me opus ao teatro. Quando a luz oscilou, eu não me movi. Meus olhos estavam fixos no peitoral. Então a senhorita Hassan gritou e a luz se apagou. Sua voz, contida como ferro, vacilou por um instante. A princesa Satia está sob nossos cuidados. Isto... Ela parou abruptamente. Você discutiu com Sir Alister mais cedo, disse Abbas, sem se exaltar. Tínhamos opiniões diferentes, respondeu ela. Ele era um homem que gostava de abrir as coisas. Eu sou uma mulher que prefere preservar. As mãos da senhorita Hassan estavam imóveis sobre o leque que havia recuperado. Sir Alister queixou-se de uma sensação de aperto, disse ela de repente. Antes da sessão espírita, ele pediu seus sais, mas depois disse que não precisava deles, afinal. Ele sofre de problemas cardíacos? Perguntou Abbas. Ele sofreu, disse ela. A tensão foi constante. Lady Eugênia falou com frieza e precisão. Se você está inventando uma história de amor em que Sir Alister morreu de medo por causa de uma bugiganga perdida, eu não vou acreditar. Ele era um homem adulto e meu convidado. Seu investimento, murmurou Hartley. Sr. Hartley, disse ela, o senhor deve se lembrar que eu também sou viúva e tenho advogado. Abbas inclinou a cabeça. Sr. Vale, Roderick começou. Eu fiquei ao lado de Montfort. Vi a mão dele. Vi pouco. Mas havia uma corrente de ar. Alguém me tocou. Madame Zora, eu acho. Eu flutuei, disse Madame Zora sonhadora. Havia um véu entre os mundos. Havia um véu emaranhado no botão do paletó do Sr. Vale, disse o Dr. El-Refai, secamente. Os dedos de Madame Zora voaram até seu lenço. Essas coisas buscam apego. Como boatos, disse Hartley. Sheik Karim, sugeriu Abbas. Eu observei o rio, respondeu Karim. Quando os homens fazem teatro, eu procuro o assistente de palco. Vi seu marinheiro mover a lanterna pouco antes do estrondo. Abbas assentiu com a cabeça. Ele percorreu a linha para verificar um nó. O saco de areia caiu, nós o encontramos. Você tem boa visão. Ele fez um pequeno sinal e 2 policiais se afastaram para interrogar a tripulação. Ele voltou para a cadeira de Sir Alister. Este sulco, disse ele suavemente, indicando a marca no pescoço do instrumento. Apareceu hoje. Ele usou a chave a noite toda? Sim, disse a senhorita Hassan. Ele não largava o objeto. E agora a fita sumiu, e um fragmento de latão jaz sob ele. Nosso ladrão arrebatou, forçou e escondeu, ou entregou, a outro. Belling retornou da sombra das cabines. Ninguém desceu. As portas estão lacradas. As vigias vigiadas. Então nossa joia está neste convés, disse Abbas. Talvez em cima de alguém, talvez debaixo de uma tábua, talvez... Ele olhou para o rio. Mas ladrões não alimentam o Nilo a menos que sejam pagos para serem poetas. Uma lanterna balançava no cais. O vigia chamou, e um rapaz com uma bolsa de couro passou sorrateiramente pela corrente, tremendo de distinção. Telegrama, disse ele com a voz aguda. Para mim, eu disse, e meu coração absurdamente se alegrou. O texto era breve, a caligrafia compacta e decisiva que eu conhecia. Chegue ao Cairo amanhã cedo. Até lá, observe sem alarme. O ladrão revelará a bagunça que fez, arrumando-a. HP. Li 2 vezes. Por mais conciso que fosse, me tranquilizou. Busquei o olhar da senhorita Hassan.
Ela também pareceu respirar mais aliviada, com a ideia de que a ordem estava se estabelecendo. Abbas me observou dobrar o papel. Bom, disse ele, até de manhã faremos uma cerca. Ele se virou para nós. Vamos nos separar por cantos, sob vigilância. Vamos vasculhar o convés com os olhos, não com indignação. E quem tiver levado alguma coisa, lembre-se de que afogar-se é uma solução desleixada. Ele nos posicionou como um general posicionaria as armas. Lady Eugênia e seu sobrinho no banco de estibordo, sob o olhar de um policial. O Dr. El-Refai e a senhorita Hassan junto ao espelho. Montfort e Madame Zora, perto do poste do toldo. O Sheik Karim no parapeito. Hartley e eu, confinados a um rolo de corda, onde podíamos ver sem atrapalhar. Marinheiros caminhavam lentamente ao longo do convés, com lanternas, levantando tapetes, espiando pelos escotilhas, batendo com os cabos de suas facas. O rio murmurava e conversava amenidades. A cidade, agora tênue, zumbia como se estivesse muito distante. Observe sem alarme, murmurei, sentindo o papel no meu bolso como um talismã. Hartley assentiu com a cabeça. O alarme é para editores. Montfort estava muito calmo, calmo demais. Ocupava os dedos ajeitando o vinco das calças, alinhando um dos pés da cadeira com precisão sobre uma tábua do convés. A frase de Poirot me veio à mente com uma curiosa pertinência. O ladrão revelará, ao arrumar, a desordem que criou. Lady Eugênia fez sua própria arrumação, a calma dos preparativos. Roderick, disse ela baixinho, sente-se. Ele obedeceu com uma avidez que me fez sentir pena e suspeita dele alternadamente. A arrumação de Madame Zora consistia em alisar o ar com as mãos. O Dr. El-Refai, observei, não tocou em nada. Abbas se movia com uma eficiência suave, seus homens examinando as costuras com discrição. Ele parou junto às linhas do toldo e falou com Belling, que respondeu em voz baixa. Logo em seguida, um marinheiro foi apresentado, o mesmo homem que Karim havia notado, corado e indignado. O nó estava firme ao entardecer, protestou ele. Mas o cavalheiro de branco pediu menos cauda para as damas. O cavalheiro de branco? Perguntou Abbas. O traficante, admitiu o homem, com o olhar se voltando para Montfort. O sorriso de Basil não fazia concessões. Pedi que a amarração fosse afrouxada um pouco. Isto é Cairo ou um túnel de vento? Se isso me condena, inspetor, emigrarei para o Saara, onde não há cordas. Abbas deixou passar com um pequeno grunhido. Ajoelhou-se novamente ao lado da cadeira de Sir Alister, inspecionando o chão ao redor com a lanterna em um ângulo agudo. Aqui, disse ele finalmente, e com a ponta de um lápis retirou algo da sombra. Um pequeno leão dourado, sua juba desenhada com uma elegância entediada, a haste de um botão de punho quebrada. A respiração de Hartley saiu num tom baixo. Antes das luzes, disse ele, 2 leões. Depois, acrescentou Abbas, virando-se para Montfort, 1 leão, uma pérola. Basil ergueu as sobrancelhas. O senhor quer que eu seja mais desastrado do que sou, inspetor. Se eu o deixei cair, parabéns. É meu. Isso prova o quê? Que eu dobro o braço perto de cadeiras. Isso demonstra posição, disse Abbas com suavidade. E velocidade. Um homem que força uma fechadura a arrebata, e arrebatar quebra coisas. Mas você ainda não encontrou sua joia, respondeu Basil. Devemos supor que eu a comi? Abbas guardou o leão no bolso. Vamos supor que você permaneça sob guarda, disse ele, e que me empreste as mangas. Ele examinou os punhos imaculados com dedos pouco românticos. Uma leve mancha escura marcava uma das bordas. Talvez poeira, da cor de linho velho ou pedra antiga. Todos aqui carregam poeira, disse Basil suavemente. Todos nós nos apoiamos em algo. O olhar da senhorita Hassan se voltou para o vidro. Inspetor, disse ela em voz baixa, as bandagens da múmia, aqui, no ombro, estão minimamente desalinhadas, menos que a largura de um dedo.
Porque alguém tirou o que lhe cabia, disse a doutora El-Refai, com a boca formando uma linha rígida. Ou porque alguém substituiu uma dobra, concluiu a senhorita Hassan. Abbas olhou para ela com aprovação. Arrumando, murmurou. Levantou-se. Capitã, mostre-me as lixeiras. Belling o conduziu até os cestos de vime, onde se guardavam toalhas de mesa e copos. Abbas os examinou sem cerimônia. Encontrou apenas prata embrulhada em musselina e o desespero de um fornecedor de alimentos. Enviou homens ao paiol de popa, aos coletes salva-vidas, às correntes da passarela. Trouxeram de volta pontas de corda, uma boia de cortiça, um alfinete de chale que ninguém reclamou. As horas ganharam peso. O médico mandou levar Sir Alister para baixo. Uma enfermeira chegou e se posicionou com um olhar que desencorajava qualquer drama. Os convidados, que inicialmente se comportaram como espectadores de um espetáculo, se acomodaram ao desconfortável reconhecimento de serem suspeitos. Vi Roderick ouvir um sussurro de Lady Eugênia e responder com um sobressalto. Karim, imóvel como um juiz impassível, recusou-se a fumar um cigarro. Por fim, Abbas retornou ao centro. Nenhuma joia, disse ele. Portanto, está com alguém. Ou está com a princesa de uma maneira que não percebemos. Revistaremos as pessoas ao amanhecer com discrição. Ele inclinou a cabeça para Lady Eugênia. Até lá, lamento que todos devam permanecer a bordo. Se alguém sentir vontade de esconder algo além da sua consciência, lembre-se do guarda ao seu lado. Basil ajeitou a gravata. Pela primeira vez, sua compostura mostrou uma leve fragilidade. Inspetor, espero que meu advogado tenha permissão para comparecer ao amanhecer. Poderás ter o teu leão, disse Abbas, e o teu conselho ao nascer do sol. Cruzei o olhar com Hartley. Amanhã, eu disse. Amanhã, concordou ele, e a maravilha chegará. A noite mergulhou na inquietação. Abbas, que havia posicionado os guardas como peças de xadrez, permitiu apenas café e cobertores. Fez um único anúncio num tom displicente o suficiente para ser deliberado. Ao amanhecer, para satisfazer o museu e a lei, a caixa seria aberta e as embalagens examinadas na presença do Dr. El-Refai. A repercussão que se seguiu teve a rapidez de um cálculo. O queixo do Dr. El-Refai se ergueu. Se vocês tiverem que interromper o sono dela, farão isso com luvas e reverência. Com luvas e testemunhas, respondeu Abbas. Montfort voltou-se para o rio. É gratificante que a erudição triunfe sobre o escândalo. As mãos de Roderick iam e vinham dos bolsos como se ele estivesse ensaiando confissões. Lady Eugênia estava calma. Ao nascer do sol, convocarei um advogado e um curador. Chame quem quiser, disse Abbas. Até o médico do May falecido. Percorri o pequeno perímetro que me era permitido. A princesa jazia grave em sua estreita cama. O que me perturbava não era a desordem, mas o cuidado, o ajuste preciso de uma dobra no ombro. A senhorita Hassan ficou perto de mim e disse suavemente: se alguém desejasse carregar um objeto pesado brevemente sem chamar atenção, poderia colocá-lo onde nenhum cavalheiro o alcançasse. As embalagens? Sussurrei. O colo, respondeu ela, e depois alisar o que estiver amassado. Até o amanhecer, eu disse. Não faremos nada. Estamos atentos à arrumação, disse ela. Um pequeno alvoroço perto do toldo. Um policial flagrou Madame Zora cambaleando para a frente, com as pontas dos dedos estendidas em direção à mala. Ela as recuou com um pequeno suspiro. Só para abençoar, protestou. Abençoe de longe, disse Abbas secamente. Seu véu é ousado. Estava mesmo presa, e enroscou na trava. Ele a soltou com um giro preciso. Lembrei-me do telegrama de Poirot, e não disse nada. Montfort, que havia observado, riu baixinho. Somos como mariposas atraídas pela chama. Alguns de nós se queimam menos do que outros.
Alguns de nós carregamos fósforos, disse Hartley, despertando novamente. Roderick aproximou-se de mim, fingindo que queria um cigarro emprestado, e quando o fósforo estalou, disparou. Devo muito a Montfort. Cartas. Ele pode me arruinar, se isso te ajudar. Isso me ajuda a saber, eu disse. Mas você não deve se mexer novamente sem a permissão do inspetor. Não vou. Só, se eles revistarem. Sua expressão mudou. Minha tia não pode saber. Então é melhor você ser inocente, eu disse. As horas se arrastavam. Karim não se sentava. Observava o parapeito e a água escura. O Dr. El-Refai orou uma vez e, em seguida, permaneceu resoluto. Os guardas se revezavam com cuidado. Perto das 3 horas, um marinheiro tropeçou num balde encostado no parapeito. Todos se assustaram. Ninguém riu. Abbas não fez nenhuma repreensão. Ele observou a cena, não o barulho. O momento, quando chegou, foi quase imperceptível. Uma traça bateu na lâmpada. Uma rajada de vento empurrou o toldo. O véu de Madame Zora flutuou. Senhorita Hassan, rápida como a graça, estendeu a mão. Não para o véu, mas para a ponta do linho da múmia, onde a brisa o havia levantado. Não, disse Abbas bruscamente. A mão dela parou a um dedo do copo. Todos nós soltamos um suspiro de alívio. Um segundo depois, entendi por que ele havia falado. Montfort, aproveitando-se do movimento, dera um único passo, e nesse passo sua mão direita se ergueu com o zelo inconsciente do homem organizado para ajeitar o que havia se levantado. Ele se conteve no meio do gesto, sorriu e a abaixou. Mas o instinto estava lá. Abbas não agiu impulsivamente. Apenas disse, em tom de conversa fiada, ao amanhecer, então, e colocou um homem tão perto de Montfort que a dobra da calça do negociante teve que se ajustar. O amanhecer, como um veredicto, parecia muito próximo. O amanhecer dissipou a escuridão do rio como uma faca que descasca uma fruta. O cinza se transformou em pérola, as lâmpadas diminuíram, os rostos pareceram subitamente mais velhos. Abbas tirou um par de luvas de algodão e deu outro par ao Dr. El-Refai. A matrona posicionou-se como uma guardiã em um santuário. O atendente chegou com a chave reserva. Esperem, disse Abbas, nos examinando por um instante. Qualquer última demonstração de honestidade será interpretada como coragem, não como culpa. Apenas a água respondeu. Uma lancha bateu no cais. Ouvi uma voz antes de vê-lo, precisa e com um leve tom de divertimento. Mas não, meu amigo, você não vai abrir enquanto a poeira ainda contar sua história? Então ele se aproximou, pequeno, robusto, com bigodes como parênteses precisos, o que era impecável mesmo tendo cruzado um oceano e uma cidade. Inspetor Abbas, saúdo-o. Hastings, você não está morto. Estou aliviado. Também estou chateado por você não ter escrito uma segunda vez. Poirot, exclamei, e senti meu ânimo se elevar absurdamente. Ele fez um pequeno gesto que armou o ar. A vitrine, por favor, permaneça fechada por 2 minutos. Desejo apenas observar. Nunca tocar. Ele se inclinou, examinou atentamente, franzindo a testa para o nada e para tudo. Há uma dobra aqui que foi alisada pela impaciência. Há uma película no vidro, um crescente onde uma mão empoeirada a limpou com a manga. O ladrão, ele arrumou. É bien. Endireitou-se, com os olhos brilhantes. Ele tem nervos que preferem o quadrado à curva. As sobrancelhas de Abbas se moveram minimamente. Você terá seus 2 minutos. Poirot caminhava pelo convés como um homem que inspeciona um cômodo mal arrumado. Parou junto à cadeira de Sir Alister, examinou a pequena farpa onde a fita havia se prendido e assentiu uma vez. Olhou para os punhos desparelhados de Montfort e sorriu como quem se depara com uma piada interna. Inclinou-se até a corda do toldo e comparou a ponta desfiada com um corte limpo. Cheirou o véu de Madame Zora e disse quase gentilmente: tem cheiro de incenso e de cânfora. A senhora pegou emprestado dos baús. Abençoo o que está perto, respondeu ela.
Bom, disse Poirot, o que podia significar qualquer coisa. Ele voltou ao caso. Agora vamos abrir, mas sem muito apetite. Vamos desdobrar apenas um pequeno canto, sem rasgar, sem zelo. Vamos deixar a luz entrar como se estivesse num quarto de doente. A doutora El-Refai o encarou por um instante. Depois inclinou a cabeça. Aceito. Se não encontrarmos nada, paramos por aqui. Exatamente. Abbas destrancou o vidro. O ar de dentro escapou, tênue e ancestral. Com as mãos enluvadas, El-Refai e a senhorita Hassan levantaram o tecido na altura do ombro, à largura de 2 dedos. Todos pareciam respirar através do tecido. Poirot não pestanejou. Pronto, disse a senhorita Hassan suavemente. Algo. No canal entre as camadas havia um emaranhado de finos fios de seda azul, como se uma fita tivesse sido rasgada e as fibras danificadas tivessem buscado refúgio. Preso entre eles, quase invisível contra a trama pálida, estava um farelo de cera do tamanho de uma lentilha. Abbas pegou com uma pinça. De uma foca? De um fósforo? Disse Poirot. Ou de uma vela usada para amolecer. O quê? A goma de mascar velha. Ou a têmpera de uma dobradiça. Observe o azul. Nosso morto sempre usava a fita, não é? O ladrão a arrebatou. A fita se rompeu. Ofende a vista. Ele cutuca as pontas e alisa. Um homem que precisa arrumar. Basil deu uma risada. E foi quase agradável. E qual de nós se ofende tanto com fitas a ponto de enfiá-las em múmias? Um homem cuja manga ainda não está no lugar, disse Poirot, olhando para o tom escuro e tênue no punho de Montfort, como quem admira uma aquarela. Mas não prendemos as mangas. Observamos mais. Ele apontou delicadamente. Levante mais um pouco. O menor. Sim, eles fizeram. Sob a camada não havia nada tão bruto quanto o ouro. Mas na fenda brilhavam 3 grãos azuis como céu em pó. A doutora El-Refai emitiu um som na garganta. Lápis lazuli, sussurrou, da incrustação. O que significa que a joia ficou aqui apenas por um instante, disse Poirot. Foi levantada, colocada aqui enquanto o ponteiro se reorganizava e depois retirada novamente. Por quê? Para esperar o ponteiro dos segundos, 2 pessoas, ou uma que temia que o círculo se rompesse. A expressão de Abbas não mudou, mas vi seu interesse se aguçar como uma lâmina. Você diria um cúmplice? Eu diria, respondeu Poirot, que o nosso ladrão não pretendia manter o tesouro consigo enquanto as lâmpadas estivessem quentes e os olhares atentos. Ele fez o esconderijo mais óbvio para a mente que precisa arrumar, recolocar o que foi mexido. Então, puf! Ele retorna quando o mundo suspira, e ele tem a oportunidade de consertar as coisas. Só que ele estava sendo observado. O sorriso de Montfort se tornou fixo. Você é encantador, monsieur. Estou certo, disse Poirot. Inspetor, por favor, encerre a discussão agora. Nem mais um fio. Já descobrimos o que precisávamos, que o peitoral ficou oculto por um instante e foi removido em seguida. E quando? Perguntou Abbas. À noite, disse Poirot suavemente. Ou ao amanhecer, quando um véu se dissipa e uma mão se ergue para alisar. Ele se virou, muito cortês. Agora, com sua permissão, faremos o pedido, depois do café. O café foi servido em xícaras pequenas, numa bandeja que tremia levemente. Poirot, que desconfiava de café servido de forma desordenada, arrumou as xícaras num quadrado perfeito antes de se servir. Montfort, com um leve sorriso, girou o pires de modo que a marca do fabricante se alinhasse com a alça. Os olhos de Poirot observaram, mas não se demoraram. Agora, disse Abbas, as buscas. Ele nos dividiu, a matrona e os policiais presentes. As damas foram primeiro, com uma compostura que só gerou indignação e um cheiro desagradável. Madame Zora saiu com o véu preso novamente e a ponta de uma vela mostrada e dispensada. Para bênçãos, disse ela. O Dr. El-Refai tinha fiapos, alfinetes e um caderno. A senhorita Hassan
Tinha um carretel de linha branca e um lápis mordido na ponta. Lady Eugênia ofereceu friamente uma bolsa, um lenço levemente marcado com pó e um canhoto de cheque. "Satisfeitos?" perguntou ela. "Suficientemente", respondeu Abbas. Os homens seguiram. O Sheik Karim entregou um rosário e uma caixa de prata com cigarros que ele não fumava. Roderick tinha um maço de notas promissórias. Ficou vermelho como um pimentão quando Abbas desdobrou uma e a dobrou novamente sem dizer nada. Hartley tirou um caderno repleto de adjetivos e retirou 2 a pedido do inspetor. "Fui dispensado do meu cabo telefônico." Então Montfort esvaziou os bolsos com elegância. Uma cigarreira forrada de veludo azul, um pequeno canivete, um cartão de pergaminho de uma joalheria do Mosque, um rolo de notas impecáveis como a manhã. Abbas inspecionou, voltou e, por fim, dobrou a manga da camisa. A leve mancha estava lá, assim como 2 pontinhos de algo azul. "Lápis lazuli", disse a doutora El Refai imediatamente, controlando em seguida o entusiasmo na voz. "Ou giz de alfaiate", disse Montfort com leveza. "A gente lida com coisas antigas. Elas respondem." "Sua vela, madame", disse Poirot, virando-se para Zora com uma inesperada suavidade. Ele a cheirou, beliscou. "Parafina e cânfora. Você queima perto de troncos para espantar as traças." "Bom, não é cera de foca." Deixou-a de lado com um leve encolher de ombros. Um grito cortou o ar vindo do bordo de estibordo. Um marinheiro tinha a mão sob um colete salva-vidas. Seu rosto assumira a expressão de um pescador que fisgou uma bota e a encontrou cheia de moedas de ouro. Ele a retirou. Um brilho de ouro e céu profundo, a asa do pássaro, o disco, os pequenos símbolos, tudo em uma rede de corda. A moeda de ouro repousava em suas palmas como um nascer do sol capturado. Por um segundo, até o rio pareceu parar. Então, vozes irromperam como se uma represa tivesse sido rompida. Lady Eugênia se levantou parcialmente. O Dr. El Refai deu um passo involuntário e parou com os punhos cerrados. Abbas se moveu, pegou o objeto e seus homens fecharam o cerco. "Onde?" perguntou ele. "No colete salva-vidas", sussurrou o marinheiro. "Debaixo do poste do toldo. A alça. Alguém a amarrou novamente, senhor." "Perfeita." Todos os olhares se voltaram, como se estivessem presos a um fio, para Montfort. O poste do toldo era o lugar onde ele havia permanecido metade da noite. A mão de Abbas se ergueu quase com pesar. "Basil Montfort", disse ele, "eu o prendo por roubo e obstrução da justiça. Você descerá." Montfort deu uma risada. "Inspetor, eu sou um negociante, não um tolo. Eu não esconderia uma joia no meu braço. Alguém plantou..." Ele não terminou a frase. Soou, até para mim, como um pensamento tardio. "Plantei como uma rosa", murmurou Hartley, "com um nó bem feito." Poirot não se mexera durante a confusão. Agora, aproximou-se do colete salva-vidas onde estava pendurado e, com a ponta do dedo, examinou a alça. "Veja", disse-me suavemente, "um nó de escota, como se fosse um desenho de livro escolar. Seu marinheiro não amarra assim. Ele amarra com a mão que se lembra, não com o olhar que ama a simetria. É, como os guardanapos de Lady Whitcomb, muito correto." "Você o considera culpado?" sussurrei. "Acho", disse ele, "que a solução é polida demais." Seus olhos se voltaram para o peitoral que Abbas segurava e depois para a cadeira vazia de Sir Alister. "E também penso na morte. Ela não pertence aos nervos do Sr. Montfort. Ele é vaidoso, rápido em bajular, mas não é um assassino por impulso. A chave do nosso morto, rasgada, seus sais, intocados, a outra mão ali. Abbas, sem ouvir nada disso, já havia dado o sinal. Montfort, ainda sereno, foi escoltado para baixo. Lady Eugênia exalou como se um peso tivesse sido removido. O alívio do Dr. El Refai lutou contra a suspeita, mas não venceu.
Poirot tocou no corrimão, alinhando o dedo com um arranhão. Hastings, disse ele, em voz muito baixa, a primeira história sempre se encaixa, até que alguém se pergunte por que é tão fácil de ler. Vamos deixá-la como está. A segunda surgirá por si só, quando a mente que não suporta a desordem perceber que o final não é perfeito. Ele sorriu levemente. E então, veremos quem se atreverá a suavizar as coisas. O círculo se fechou, mas Poirot, que prefere a ordem ao triunfo prematuro, pediu discretamente que o peitoral fosse colocado sobre uma pequena mesa entre nós, sob o olhar atento de 3 pares de olhos, o do inspetor, o do Dr. El Refai e o seu próprio, até que um relicário do museu com lacres pudesse ser trazido. Abbas concordou. A peça jazia ali com uma gravidade que desafiava a manhã. — Você vai preparar os selos? Perguntou Poirot. O Dr. El Refai ergueu um pacote de bastões escarlates e um carimbo de metal. O cartucho do museu. Muito bem. E veremos quem anseia por endireitar o que não está bem reto, murmurou ele. E quando o caixão chegou, colocou a tampa ligeiramente torta e o selo de cabeça para baixo ao lado da cera. Os dedos de Lady Eugênia apertaram a bolsa. Os de Miss Hassan permaneceram imóveis. Os olhos de Karim sorriram. Poirot, satisfeito com seu termômetro, desviou o olhar como se estivesse entediado. Ele pediu para ver Montfort antes da declaração formal. Abbas deu de ombros e nos conduziu para baixo. O negociante estava de pé ao lado da cama estreita, com a mesma frieza de quem experimenta um casaco. — Vocês estão contentes em me ver em um melodrama? Disse ele. — Fico feliz em vê-lo vivo, respondeu Poirot. — Você é vaidoso, monsieur, mas não assassino. Diga-me, ontem à noite, quando a luz oscilou, o que você fez exatamente? Eu me assustei como qualquer um. Dei um passo. Não sou feita de corda. Não arrombei uma fechadura na frente de uma plateia. E os botões de punho? Perdi a cabeça quando seu falecido anfitrião se deixou cair na cadeira e eu me segurei no braço para não esbarrar nele. Eu não machucaria um cadáver, nem por um leão. Poirot inclinou a cabeça. Sir Alistair queixou-se de problemas cardíacos? Sim, ele estava ofegante como um fole cansado depois do segundo discurso. Bebeu o conhaque que não devia. Ele olhou para Abbas. Inspetor, eu tenho inimigos. Também sou conveniente. Alguém me enforcou com a conveniência. Talvez literalmente, disse Poirot em voz baixa, e seus olhos se voltaram para o lugar onde uma fita poderia estar. Ele agradeceu a Montfort e subimos. No convés, o caixão aguardava. O Dr. El Refai derretia a cera com uma firmeza que faria inveja a um cirurgião. Poirot, como que distraído, colocou o selo de lado, não onde seria natural alcançá-lo. Não vamos selar ainda, disse ele. Vamos arrumar primeiro. Ele desalinhou ligeiramente a tampa e deixou um fio do pano de embalagem pendurado. A respiração de Lady Eugênia ficou curta. Se vamos fazer isso, que façamos direito. Em instantes, disse Poirot, com a voz insípida como leite. Ele se dirigiu a Hartley. Meu amigo, você vai publicar uma nota no seu jornal, que a polícia fez uma prisão e o tesouro será lacrado ao meio-dia. Não é verdade. Portanto, é útil. Hartley sorriu. Você isca o anzol com tinta. Com vaidade, corrigiu Poirot. Veja quantos lerão seus nomes nele. Ele mal havia falado quando um policial subiu correndo de baixo, pálido de tanta pressa. Inspetor, senhor Montfort, ele está no chão da cabine, estrangulado, ou quase. Abbas começou a se mexer antes mesmo de terminar a frase. Seguimos por aquele corredor estreito que cheirava a verniz e ar viciado. Montfort jazia curvado, o rosto de um cinza característico da má oxigenação. Em volta do pescoço, cravada na pele, havia uma fita de seda azul, com as pontas atadas com uma correção meticulosa. Corta, ordenou Abbas, num tom seco. Uma faca deslizou e o nó se desfez. O traficante respirou fundo, com dificuldade,
e depois respirou fundo novamente. Estava consciente antes mesmo de o médico chegar. Poirot inclinou-se, não para o homem, mas para o nó onde ele estava. Mais um nó, disse ele suavemente, tão organizado, tão instrutivo. Ele tocou a ponta desfiada com a ponta do dedo e a levou ao nariz. Aroma, não de colônia, de talco e o leve toque de limão que as lavadeiras apreciam. Seu olhar desviou-se, discretamente, para o convés acima. Quem o viu por último? Perguntou Abbas. O guarda, disse um policial desolado. Ele estava lá fora. 1 minuto, não mais que isso. Fui até a escotilha para chamar o senhor para o café e voltei. E ouvi o engasgo. Então, nosso assassino tem mãos ágeis e detesta bagunça, murmurou Poirot. Ele não deixa pontas soltas. Ele as amarra. Ele as amarra como num caderno de caligrafia. Ele não suporta que a história aponte para um homem, que não é ele. Montfort murmurou. Eu não fiz isso. E parou para respirar fundo. Aconselho o senhor a salvar o seu teatro, disse Poirot, sem maldade. Inspetor, por favor, redobre a vigilância, não junto à porta, mas nas escadas. Não é a cabine que devemos guardar, mas sim a passagem entre a desordem e o desfecho organizado. O rosto de Abbas ficou completamente impassível. Ninguém sai, ninguém desce. Voltamos ao convés. O selo vai esperar. Ele pegou a fita azul com desgosto e a colocou em um envelope. Então, disse ele, olhando para nós com olhos que haviam se tornado ainda mais astutos do que a polidez, nossa maldição pode dar nós. Vamos perguntar quem aprendeu a lição muito bem. Subimos novamente para um convés que estava muito silencioso, como se o próprio ar estivesse escutando. Poirot fez uma pequena cerimônia ao mover o relicário para a mesinha e, com uma delicadeza quase impertinente, deixou a tampa ligeiramente torta e o carimbo do museu de cabeça para baixo, ao lado da cera escarlate. Esperaremos o momento certo, disse ele alegremente. Até lá, cultivaremos a paciência. Abbas cruzou os braços. E cultivamos a vigilância. Enviou um homem para o topo da escada e outro para a passarela. Depois ficou parado com uma economia de gestos que admirei. Poirot, aparentemente ocioso, aproximou-se do capitão Belling. Diga-me, meu capitão, este nó no colete salva-vidas. Era um nó de escota, muito preciso. Seus homens fazem nós tão precisos? O bigode de Belling se eriçava. Um recife é uma lição para quem trabalha em terra firme. A gente faz com uma mão só, no escuro. Não vai ficar parecendo um desenho. Aquele parecia um livro escolar. Obrigado, disse Poirot suavemente. Ele se afastou antes que o capitão pudesse se ofender e parou ao lado de Hartley. Escreva, meu amigo, murmurou. Publique em seu admirável Chronicle que ao meio-dia haverá o selamento e a declaração. Verdadeiro? Ainda não, mas isso fará com que o meio-dia seja importante. O lápis de Hartley obedeceu imediatamente. Foi um intervalo estranho. O peitoral repousava como um monarca entre dois cortesãos que se detestavam, a ciência e o direito. A doutora El-Refai mantinha-se tensa. A postura de Lady Eugênia apresentava um leve tremor. Miss Hassan, que parecia não respirar nem piscar quando não era necessário, mantinha o olhar fixo. Roderick parecia mais velho do que sob as luzes dos abajures. Madame Zora ajustava alfinetes incessantemente e sussurrava para a vela que agora estava proibida de acender. Poirot virou-se ligeiramente e, ao fazê-lo, deu as costas à mesa por um instante. Nesse instante, uma mão moveu-se. Era uma mão enluvada, delicadamente virada, que não podia tolerar o que estava errado. Colocou o selo na posição vertical, deslizou o fio solto para dentro da caixinha e ajeitou a tampa com o mais leve dos carinhos. Ah, disse Poirot, como quem elogia uma criança. Ele não olhou para a mão. É muito melhor quando o mundo está em ordem, não é? Lady Eugênia corou. Se o museu pretende usar um selo,
Não devemos apresentar o objeto de forma decente? Descuido é uma ofensa. Para quem? Perguntou Poirot com suavidade. Para a princesa ou para o público? Para ambos, disse ela, e o tom seco da palavra fez Roderick estremecer. A doutora El Refai levantou o carimbo novamente e o colocou deliberadamente torto. Enquanto a lei não disser selo, esta mesa é minha, disse ela. Vou ofender o público. Permita-me aliviar a tensão entre todos nós, disse Miss Hassan de repente, dirigindo-se a Poirot. Senhor, essas manchas na manga do Sr. Montfort, se me permite. Troquei a fita de Sir Alister na semana passada. A tinta era ruim. Mancha a escova. Eu o avisei. Ele riu. Ela olhou para o azul no punho de Montfort com uma calma antipatia. Isso só prova proximidade. Tiens, disse Poirot suavemente, satisfeito. Uma pequena desarrumação explica uma pequena mancha. Ele virou a cabeça para Abbas. Veja, inspetor, como é conveniente que a culpa perca sua força. Um murmúrio percorreu o local. A sobrancelha de Hartley se ergueu. Os dedos enluvados de Lady Eugênia apertaram a bolsa. Em algum lugar além de nós, um vendedor ambulante chamava a atenção de ninguém em específico, sendo respondido apenas pelo silêncio. A atenção de Poirot, que às vezes parece se dispersar e na verdade não se dispersa, voltou-se para Roderick Vale. Monsieur, disse ele muito gentilmente, o senhor foi corajoso com seus nervos, isso é bom. Mas a coragem cansa. Tenha cuidado com a maneira como a usa. Roderick engoliu em seco e olhou para a tia. Ela não retribuiu o olhar. Abbas pigarreou. Ao meio-dia, disse ele, prisioneiro do relógio belga, como todos os homens acabam por ficar. Ouviremos o que precisa ser ouvido. Até lá é muito simples. Ninguém se aproxima da mesa. Ninguém desce. Ninguém altera o universo. Madame Zora, cujos olhos se voltaram para a fita no envelope do inspetor, estremeceu dramaticamente. A maldição faz a reorganização, sussurrou ela. A maldição, murmurou Poirot, tem excelentes maneiras. Ela amarra seus laços, como na escola, e mantém a roupa de cama impecavelmente amarelada. Seu olhar, passando por nós como se estivesse em uma observação ociosa, repousou por um instante na leve mancha escarlate que havia tocado a borda de uma luva branca quando o selo foi ajustado. Ele não disse nada a respeito. Ajeitou uma colher de chá, apontando exatamente para o Cairo. O sol subiu. O rio clareou. O meio-dia, de promessa à realidade, se insinuou. Um mensageiro do museu apareceu com um caixão maior e um segundo selo. Abbas ocupou-se com os novos trâmites. O Dr. El Refai contou, com a senhorita Hassan, pequenas gotas vermelhas que seriam derretidas. Karim observava a cidade. Hartley dobrou seu bilhete e o guardou no bolso, como se quisesse confortá-lo. Poirot, satisfeito como um jogador de xadrez que colocou uma peça discreta, voltou-se para mim. Estamos prontos, disse ele. Faremos agora uma pequena reunião. Apenas uma pequena, para aliviar a pressão na garrafa. Depois, quando tudo tiver borbulhado, teremos a última dose. Ele lançou um olhar rápido para a cadeira que acomodara Sir Alister. A morte, meu amigo, é a coisa mais desarrumada aqui. É o fio que não se assenta perfeitamente. Devemos puxá-lo delicadamente. E então, puf, a tapeçaria se revela. Poirot não precisava do grande teatro que às vezes se permitia. O próprio convés havia se transformado em palco. Ao meio-dia, Abbas nos chamou com algumas palavras concisas. O peitoral, sob sua vigilância, resplandecia com um esplendor indiferente. A cidade além cintilava, branca e intensa. O rio exibira sua face diurna. Poirot, muito elegante, posicionou-se ao lado da cadeira vazia de Sir Alister. Temos, creio eu, duas questões, disse ele. Um roubo, que desprovido de cor, foi astuto apenas na escolha da vítima. E uma morte, que foi chamada de morte do coração, e talvez o tenha sido, mas não foi inocente.
Vamos tratá-las juntas, porque, na verdade, são uma só. Abbas acenou com a cabeça uma vez. Prossiga. O indicador de Poirot traçou um pequeno quadrado no ar. Na sessão espírita, as luzes diminuíram. Por complô ou por acaso, a chave na fita azul foi arrancada. O estojo foi aberto com grande pressa. Nessa pressa, a borda da fechadura foi danificada. Ele lançou um olhar rápido para Abbas, que mostrou o pequeno fragmento. E a fita se rompeu. O ladrão colocou o peitoral por um instante sobre a princesa, ali onde encontramos o azul e os fios. Depois, recolocou o linho com o cuidado meticuloso de quem não suporta um desarrumado. Ele fechou, moveu-se e colocou a joia em um esconderijo que mais tarde acusaria um certo homem. O colete salva-vidas, amarrado com o nó do caderno de caligrafia. Basil Montfort, pálido mas recuperado, apoiou-se no parapeito entre dois policiais e tentou ser irônico. Me acusou sim, disse ele, com eloquência. Com eloquência demais, respondeu Poirot. O nó, como diz o bom capitão, é para a terra. É um nó que agrada aos olhos, que exige simetria. Nosso ladrão também fez aquele pequeno teatro com a abotoadura debaixo da cadeira. Sugere que ele se atrapalhou, mas ele não se atrapalhou. Ele escolheu e plantou. É a mente que coloca o selo na posição correta, que não consegue passar por uma tampa torta, que amarra novamente um colete salva-vidas para que as pontas fiquem bonitas. Um rubor intenso surgiu na face de Lady Eugênia, como se tivesse sido atingido por um golpe. Ela endireitou-se na cadeira. Se nos reunimos para menosprezar as boas maneiras, peço que me retire. Vocês permanecerão, disse Abbas sem dar ênfase. A cabeça de Poirot inclinou-se ligeiramente. Então veio a morte. Sir Alister tinha um coração que só é amigo enquanto se caminha devagar. Pediu seus sais, não os tomou. Bebeu conhaque, o que não foi sensato. Discutiu um pouco, esforçou-se um pouco. E então, quando a fita foi arrancada, sofreu o choque e a dor. Morreu. A marca no pescoço mostra que o puxão não foi suave. Havia veneno. Talvez não fosse necessário, mas não me surpreenderia se o vidro contivesse um traço de digitalis que tornaria o coração ainda mais vulnerável. Ele olhou para o médico, que estendeu as mãos. Faremos exames, disse Abbas sucintamente. Os olhos de Poirot se voltaram para Montfort. Nosso negociante tem vaidade, devedores, a pulseira excessivamente bonita. Ele também tem uma cabeça que, quando o perigo lhe chegou à garganta, não pensou em dar um nó elegante. Foi a mesma mente que fez o colete salva-vidas bonito que amarrou a fita em seu pescoço. O cheiro da fita, talco e o limão da lavadeira. Incenso é para madame. Cânfora é para seus baús. O limão é para as mãos que gostam de luvas brancas bem brancas. Todos os olhares, em uníssono, encontraram as mãos enluvadas de Lady Eugênia. Ela sorriu. Era um sorriso um tanto forçado. Se pretende me acusar de lavagem de dinheiro, Monsieur Poirot, saberá que sou culpada. Acuso-te de uma paixão pela ordem que ultrapassa a prudência, disse Poirot em tom muito calmo. Arranjas os barcos, as benfeitorias, os jornais. Cortas o pequeno e preciso entalhe na corda do toldo para que, quando o nó fosse desfeito, houvesse mais tarde o estalo que absolve a mão. Levantaste-te do círculo para acalmar os ânimos, tão bem, e estavas posicionada precisamente onde o colete salva-vidas estava ao teu alcance. És a protetora, nenhum marinheiro te impediria. Mais tarde, quando a polícia colocou a joia sobre a mesa, não suportaste o fio solto, o carimbo de cabeça para baixo. Corrigiste-os sem pensar. Esta é a autotraição da mente que criou outro homem porque precisa de encontrar soluções perfeitas. Hartley emitiu um pequeno som involuntário. Não era sua fala, mas ele a admirou. Os olhos de Karim brilharam por um instante e logo se tornaram sérios. A cor de Lady Eugênia estabilizou. Motivos, então, disse ela, bastante calma. Podem achar meus hábitos de mau gosto. Também precisam descobrir por que eu me tornaria ladra
E se quiserem, assassina, no meu próprio barco, com a imprensa presente. Poirot olhou para Roderick Vale com um olhar não tão hostil. A senhorita Condessa da Generosidade tem um sobrinho. Ele sofre da catástrofe da juventude. Jogou, perdeu e assinou um contrato. Montfort detém o contrato. Se o escândalo estourar, o administrador ficará furioso. A fortuna diminuirá. Se a dívida permanecer, a prisão é uma possibilidade. Então, o que faz a tia que adora a ordem? Ela elabora um plano meticuloso. Ela recuperará a joia da princesa após um escândalo suficiente para distrair a atenção. Providenciará uma venda no exterior por meio de um correspondente, menos vulgar que este cavalheiro, mas do mesmo ramo, e o sobrinho estará salvo. Mais tarde, talvez, o tesouro seja recomprado sob muitos aplausos. No meio disso tudo, o homem que detém o contrato será desonrado. Ele não poderá protestar porque já está acusado. Está tudo combinado. O rosto de Roderick se alterou, como se uma mão tivesse atravessado um papel. Tia, ele disse, e a palavra engasgou. Eu só disse a ele que estava arruinado. Eu não perguntei isso. Juro que não perguntei. Ela não olhou para ele. Roderick, fique quieto. A voz de Poirot suavizou. Não creio que tenha perguntado, mas quando a coisa começou a desmoronar e seu bode expiatório protestou sua inocência, Madame sentiu a desordem. Ela desceu, quando o guarda desviou o olhar, para amarrar a fita azul que havia rasgado em volta do pescoço dele. Fez um nó bonito, como na escola. Isso completaria a história. Só que ele abriu os braços. O homem de abas voltou cedo demais, e a vida parou. E ali, apontou com delicadeza para a leve mancha na borda da luva direita. Você tem, madame, a pequena assinatura. A cera escarlate do carimbo que você não podia deixar de cabeça para baixo. Ela roçou sua luva e você não pensou, porque a mão organizada organiza sem pensar. Seus lábios se contraíram, e naquele instante ela soube que tudo havia acabado. Havia nela uma amargura breve e crua que eu quase admirei. Se eu não tivesse mandado buscar café, disse ela a Abas, seu guarda estaria onde deveria estar. E o Sr. Montfort estaria morto, respondeu Abas com uma cortesia fria. Você dirá se deseja acrescentar assassinato ao roubo. Ela retirou a luva cuidadosamente, com um pequeno estalo, e examinou a mancha como quem observa um erro de impressão em uma bela edição. Não pretendo acrescentar nada, disse ela. Monsieur Poirot, vejo que o senhor não gosta de pontas soltas. Então, o senhor desejará saber se eu contaminei o conhaque. Não contaminei. Não sou uma envenenadora. Sou uma executiva. Sir Alistair morreu, porque homens do tipo dele morrem quando seus pulmões estão velhos e o quarto não está preparado para eles. Eu me aproveitei da situação. O resto o senhor adivinhou com intolerável precisão. Roderick emitiu um som entre um soluço e alívio. Montfort fechou os olhos e depois os abriu, como se estivesse experimentando uma nova vida. Os lábios do Dr. El-Refai se moveram uma vez, como se fosse proferir uma oração, mas ele se recusou a fazê-la. Abas não perdeu tempo. Lady Whitcomb, disse ele, usando o nome que pertencia ao mundo que ela governara. Eu aprendo pelo roubo de uma antiguidade. Você também responderá pela tentativa de assassinato deste homem e por qualquer ato que tenha acelerado a morte de Sir Alistair. Pode chamar seu advogado, como disse que faria. Ela se levantou sem alarde. Vou trocar de roupa, disse. Não quero ser exibida com essa seda. Ela olhou para Roderick e finalmente havia um toque de humanidade em sua voz. Você vai se comportar de forma tola em público por um tempo. Tente ser sábio em particular. Sr. Montfort, o senhor vai devolver o que assinou ou vai aprender o que as amigas de uma dama podem fazer com um homenzinho em um mercado grande. Basil, para lhe fazer justiça, corou. Vou rasgá-los, disse ele asperamente. Sou vaidoso, senhora, não vilão. Sempre achei essa distinção útil, disse ela,
e desceu com 2 guardas, a cabeça erguida, como se o próprio Nilo fosse a plateia. Houve um longo silêncio. O sol incidiu sobre o peitoral, formando um rio de luz. Abbas expirou uma vez e balançou a cabeça levemente, como um homem que esperava ser surpreendido, e foi. Vamos selar agora, disse ele ao Dr. El-Refai. Ela se inclinou, derreteu o escarlate e pressionou o cartucho, não uma, mas 3 vezes. Sua mão não tremeu. A senhorita Hassan contou cada impressão em voz baixa e fez uma anotação em um livro organizado. A tampa do caixão, desta vez, encaixou perfeitamente, e eu pensei que ninguém a abriria sem ouvir o sopro de uma princesa muito idosa. Poirot, que observara com prazer, recolheu o fio que havia deixado cair e colocou-o na bandeja com os bastões de cera. Está terminado, disse ele. Hartley aproximou-se dele com aquele olhar juvenil que às vezes tem quando uma frase lhe agrada. Você sabe como fazer uma frase funcionar, disse ele. Será que os jornais vão chamá-la de A Maldição da Múmia? Não, disse Poirot. Eles vão chamar isso do que quiserem. Nós vamos chamar isso de vaidade daqueles que não suportam que o mundo seja um pouco torto. Não são os mortos que nos perturbam, meu amigo. São os vivos que devem sempre se endireitar. Karim aproximou-se e inclinou a cabeça na direção do Dr. El-Refai. A senhora volta a dormir em paz, disse ele. Ela irá ao museu sob escolta, respondeu o Dr. El-Refai. Havia satisfação, mas não triunfo. Roderick aproximou-se de Basil, como se estivesse indo a um dentista, e estendeu a mão trêmula. Se você estivesse falando sério... Montfort fez uma careta. Eu falei sério, disse ele. Permita-me publicar uma boa ação, Hartley. Você vai conseguir a manchete que... Quer, disse Hartley. Só que não será a que você desejava. Saímos do Eugênia quando Abbas permitiu. O Cairo brilhava intensamente com sua normalidade. No cais, Poirot parou e observou o Nilo girar sobre si mesmo como uma grande criatura sem pressa. Você tinha razão, Poirot, eu disse. Não era uma maldição. Ele ajustou o chapéu minimamente. Hastings, meu amigo, sempre há uma maldição, disse ele. É da natureza humana. Prefere o padrão agradável à verdade um pouco feia. Arruma uma fita, dá um nó bonito demais, arma um escândalo como quem arranja flores. E então chega a mim, porque eu também sou um pouco vaidoso, e faço o padrão ficar melhor do que o mentiroso fez. Ele sorriu. Um sorriso preciso, quase terno. Venha, vamos almoçar. É perverso investigar de estômago vazio. E você escreverá aos seus amigos coronéis que no Egito, assim como na Inglaterra, as células cinzentas não têm respeito pelo sobrenatural. Ao nos afastarmos, uma brisa percorreu o rio e fez as palmeiras sussurrarem. Em algum lugar, uma flauta tentou uma melodia e a abandonou. Atrás de nós, o peitoral repousava sob 3 selos, e a princesa Satia, pensei, não se importava com quem tivesse vencido, contanto que seu linho permanecesse impecável, 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 permanecesse